Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Manhã de terça-feira. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor aqui em Itajaí, sul do Brasil, né? Santa Catarina. A chuva começou ontem à noite, temperatura caiu. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Senhor da história e do tempo, Criador de todas as coisas. E dando continuidade ao nosso projeto sobre o livro de Mateus, sobre as mensagens contidas no livro de Mateus, hoje nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. Vamos bater um papo, mas antes disso vamos falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus Criador. Pai, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos, obrigado pela comida sobre a mesa, obrigado por termos e vivermos em família. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã que eu faço parte. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de inveja, todo espírito de desânimo, de contenda, ó Pai, todo espírito de vício, de prostituição. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, obrigado, ó Pai. Abençoa a todos, ó Pai, neste dia com esta mensagem, com este devocional. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. É isso aí. E hoje eu quero falar com vocês sobre raízes de redenção, a genealogia de Jesus. O texto que eu quero ler é Mateus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, quando nós abrimos o evangelho de Mateus, nós somos apresentados a genealogia de Jesus. É uma lista que serve como porta de entrada para a grandiosa história da redenção da humanidade. Então essa lista de ancestrais não é um mero registro genealógico. É um anúncio vibrante do cumprimento da promessa divina. Da promessa de Deus que veio ao longo da história. Então, ao traçar a linhagem de Jesus desde Abraão, Mateus estabelece Jesus como o Messias esperado, o elo final em uma longa cadeia de fé, esperança e promessa. Então Mateus escreve para os judeus, apresenta Jesus como o Messias prometido aos judeus e tornou-se o Redentor para toda a humanidade. A Bíblia diz, todos quantos nele crê serão feitos filhos de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a promessa a Abraão. Mateus 1, versículo 1 e 2, que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então, aqui nós temos Abraão como um pai da fé, de acordo com Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3. Então aqui explora a importância de Abraão como receptor da promessa divina de uma grande nação e bênção universal para todos. Então a promessa de uma grande nação, feita lá em Gênesis 17, 5, reflete sobre a promessa de Deus a Abraão de torná-lo pai de muitas nações. E com isso anuncia, né, ou faz a prenúncia, ou prenunciando a missão global de Jesus, a missão universal de Jesus à humanidade.
Então, é bênção a todas as nações. De acordo com o que Paulo escreve ali em Gálatas 3:8. É bênção a todas as nações. Então, é a discussão sobre como a promessa a Abraão se estende a todas as nações. E aqui prefigura o alcance universal da redenção de Jesus, o Cristo ungido Messias, a todos quanto nele crê. Será salvo e alcança a redenção. Jesus leva a redenção a todos, a mim e a você. O segundo ponto é de Mateus capítulo 1, versículo 6 ao 11, fala sobre a linhagem de Davi. Veja bem, começa com a linhagem de Abraão, Jesus vindo de Abraão, agora é de Davi, o rei. Então, quando a gente pega aquela narrativa de 2 Samuel 17, versículo 12 a 16, nós temos ali Davi, o rei. Então aí explora a promessa feita a Davi de um reino eterno, que encontra o seu cumprimento final em Jesus. Em Jesus configura-se e confirma-se o reino eterno de Davi, o maior rei da história de Israel, o maior rei da história da humanidade, grande rei Davi, para o povo de Deus. Então, com isso nós identificamos a soberania de Deus na história, de acordo com o primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 36. Então aí nessa passagem examina-se como Deus usou a linhagem real, incluindo momentos de falhas e fraquezas, para prosperar o caminho até a chegada de Jesus. Isso é tremendo. Quero mandar um abraço para o meu amigo, o pastor Luiz Martins, que o Senhor te abençoe, meu irmão. Abençoe a irmã Lia, sua esposa, seus filhos, netos, né? E que a paz do Senhor reine na tua vida. Amém? Então, aqui nós temos, quando fala-se do reino eterno de Davi, que configura-se em Jesus, aí nós temos o trono eterno. O trono eterno em que Jesus está sentado, em que Jesus reina. Então aí nós temos a reflexão sobre como a promessa de um trono eterno a Davi é cumprida em Jesus, o Rei eterno, o Rei dos reis. E nós fomos chamados como nação santa a ser eleita povo escolhido de Deus. E com esse rei nós fazemos parte do reino. Então Jesus traz a promessa para nós fazermos parte do reino. Aí nós chegamos no terceiro ponto de hoje do devocional, que é a inclusão de figuras inesperadas. Mateus capítulo 1, versículo 3 e 5, que diz assim, ó. E Judá gerou a Tamar, e Tamar Pérez, e Pérez a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe, e de Raabe a Boaz, de Boaz gerou a Ruth, e Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então nós temos aqui a inclusão de figuras inesperadas como Raabe, a prostituta que estava ali, que morava sobre os muros da cidade de Jericó, que foi a única restaurada, salva. Então a salvação através de Jesus alcança a todos. Mesmo aqueles que são condenados pela sociedade são libertos em Cristo Jesus. Então, aqui nesse terceiro ponto fala exatamente sobre isso aí, a inclusão de figuras inesperadas, de pessoas inesperadas. Então, nós temos mulheres na genealogia de Jesus. Então, aqui discute a inclusão de Tamar, Raabe e Ruth. Enfatiza a graça de Deus e a importância delas no plano de redenção. Hoje, infelizmente, nós temos igrejas, denominações que não aceitam ministério feminino, né? Mas o texto bíblico faz questão de manter ali as mulheres. Por que não citou o marido de Raabe, de Ruth, de Tamar? Não, Deus fez questão de citar num texto bíblico mulheres. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que é uma pessoa? Uma pessoa, ela é definida pelo sexo, pela personalidade, né? E
pelo ser psicológico que ela é também. Aí é uma pessoa. E Deus não faz acepção de pessoas. Vejam que Jesus, quando foi sepultado no túmulo, quem foi visitar ele logo cedo foram as mulheres. Não foram homens, não foram varões. Não foram os discípulos apóstolos. Foram as mulheres. Então, a inclusão de figuras inesperadas surgem aqui. Então, com isso nós temos a graça além do limite. É quando nós lemos a história de Ruth e Boaz, a graça além do limite. Né? Então, quando a gente fala da graça além do limite, reflete sobre a inclusão de gentios como Raabe e Ruth. Eles não eram judeus. Mostra aqui a universalidade da graça de Deus. Todos quanto receberam serão feitos filhos de Deus. Então, quebra a expectativa, de acordo com 2 Samuel 11, 26 e 27 ali, né? Quando analisa a inclusão de Batseba, ressaltando como Deus transforma histórias de dor e erro em redenção. Batseba era a mulher de Urias. E Davi, mesmo sabendo que ela é casada, coabitou com ela. O primeiro filho morreu, o segundo filho foi o grande rei Salomão. Então Deus restaura momentos, restaura vidas, restaura situações. Por isso que Jesus é a redenção para a humanidade. E no quarto e último ponto aqui que eu quero falar hoje é sobre Jesus, o cumprimento das promessas. De acordo com Mateus 16 e 17, que diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o ungido, o Messias, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Né? Então, isso é interessante demais. E aí tem um mistério nisso aí, né? 14, 14, 14. É a mesma coisa de 16 vezes 7, 42 gerações. Mas é outro momento, né? Então, Jesus, o cumprimento da promessa. José é a linhagem davídica, de acordo com Mateus 1,16. Então, aí nós examinamos o papel de José, destacando como ele legalmente insere Jesus na linhagem de Davi. Interessante demais isso aí. Deus escolheu Maria e escolheu José, porque não era qualquer homem que aceitaria essa situação. A sua noiva, grávida, sem ser dele. Mas Deus escolheu José para ser o padrasto de Jesus, para educar Jesus nesse mundo como uma criança, inserir ele na lei judaica. José foi uma escolha tremenda que Deus fez, juntamente com Maria. Deus escolheu o casal para terem Jesus. Então Jesus, ele é o Messias esperado, de acordo com Isaías capítulo 11, versículo 1. Então ali em Isaías 11:1 discute como Jesus é o cumprimento vivo das promessas feitas a Abraão e a Davi, mostrando Jesus como o Messias esperado. Aí nisso aí nós temos o plano soberano de Deus, que Paulo retrata ali na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, onde reflete sobre como a genealogia revela a soberania e o planejamento, vamos usar aqui uma palavra, meticuloso de Deus na história da salvação. Quando a gente fala do planejamento meticuloso de Deus, é o planejamento detalhado. Deus não deixou de fora nenhum detalhe importante sobre a chegada de Jesus, sobre o planejamento de como Jesus viria a este mundo, o que ele iria fazer sobre a humanidade, o papel dele. Jesus dividiu a história antes dele e depois dele. Né? Então isso é interessante demais, isso serve para nos lembrar que nós servimos a um Deus vivo, que até a história da humanidade ele influenciou. Ok? Então nós podemos concluir aqui nessa manhã falando que a genealogia de Jesus
que está aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17, é uma declaração poderosa do amor de Deus que envolve toda a história humana, com promessas e cumprimento. Então, cada nome na lista da genealogia de Jesus não é apenas uma memória do passado, é um testemunho da ação contínua de Deus na história, do passado, do presente e para o futuro. Amém? Deus nos abençoe e tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Amém.